pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu vou contar para vocês a história de uma pessoa que virou sinônimo de pilhagem, invasão e destruição. Ele era tão temido pelos seus inimigos que ele ganhou o apelido de O Flagelo de Deus. Eu estou falando de Átila, o rei dos Hunos, que invadiu e conquistou boa parte da Europa na época da Idade Antiga. Mas será que ele era tudo isso que diziam dele? Vamos ver no vídeo de hoje. Mas antes disso, por favor, não se esqueça de dar uma olhadinha se o seu sininho continua ativado. Se não está ativado, ativa ele para receber as notificações aqui no canal. Se você continua inscrito aqui no YouTube, porque o YouTube tem a péssima mania de desinscrever as pessoas inscritas aqui. Então, se te desinscreveu, dá uma olhada aí, se inscreve de novo. Se você nunca se inscreveu, também se inscreva. Para ajudar aqui o canal, tem o link aqui do Clube do Canal, aqui embaixo para você entrar, para membro do Clube do Canal e ajudar financeiramente o canal a se manter. Ou então, se você não quiser, não precisa, basta deixar apenas o seu like, o seu dislike se você não gostou e seus comentários aqui embaixo desse vídeo. E ainda mais uma coisinha, você pode compartilhar esse vídeo com alguém que você saiba que irá gostar dele. Vamos lá, então, ao vídeo de hoje? É bom começar explicando que não existe muitas fontes históricas confiáveis a respeito da vida do Átila, o rei dos Hunos. Pessoas da época, elas registraram a passagem pela Europa do Átila e de suas hordas, as tribos nômades que ele comandava. Mas só sobreviveram fragmentos desses relatos, além de muita memória popular. Ele acabou se transformando em uma personagem mítica que aparece em várias sagas e lendas germânicas e até mesmo escandinavas, sendo que ele nunca esteve na Escandinávia. Além de ter sido transformado em personagem de muitos épicos medievais, ele também aparece na vida dos santos, muitos dos quais ele ajudou a martirizar. Os registros históricos que sobreviveram foram escritos pelos seus inimigos, pelos inimigos do Átila, em latim e em grego. Então, esses relatos eles são bem parciais contra ele, pintando ele como um demônio. Não que talvez estivesse tão errado assim. O povo do Átila, os Hunos, eles registravam e transmitiam as suas histórias de maneira oral. Então, só fragmentos dessas histórias sobre o Átila chegaram até nós. O que a gente sabe efetivamente sobre o Átila é que ele nasceu numa família nobre do povo Huno. Os seus dois tios, eles eram monarcas, ou melhor, diarcas, porque eles governavam juntos esses hunos. Isso parece ter sido muito comum entre esse povo. Eles tanto podiam ser governados por um líder, um monarca, quanto por dois, por diarcas. Quando um dos tios do Átila morreu, o outro tio, o Huga, ele conseguiu unificar as tribos hunas e criar um grande império, que ia basicamente lá da Ásia Central, passando por boa parte da Europa Central, chegando até a Alemanha e a França. E quem eram esses tais hunos que eu estou falando? Essa é uma boa pergunta. Não se sabe com certeza nem a língua que esse povo falava. Hoje em dia não se tem esse registro exato, são só teorias. O que se sabe sobre eles é que era um povo nômade vindo da Ásia, acredita-se que da região do rio Volga, e eram provavelmente aparentados com os tártaros e os mongóis. Por serem nômades, eles foram se espalhando por boa parte da Europa por volta do ano 370 depois de Cristo. Eles eram grandes cavaleiros e arqueiros e podiam viajar muito rápido. Eles atravessaram o Cáucaso e eles migraram para a região dos Cárpatos, no vale do rio Danúbio. E começaram a atacar os povos germânicos mais para o norte, principalmente os godos e os visigodos. Muitos desses povos germânicos, eles se submeteram aos hunos
e passaram a pagar tributos a esses governantes, enquanto outros desses povos fugiram para o sul, para o Império Romano, que na época estava dividido em dois governos, o do Ocidente e do Oriente. O do Oriente era mais conhecido como Império Bizantino. No começo, os romanos e os hunos, eles tinham boas relações e até trocavam embaixadas, mas o rei Ruga, se aproveitando do caos criado pela fuga dos germânicos, começou a saquear os territórios dos bizantinos. Os hunos causaram tanto horror que o imperador bizantino Teodósio II pagou um tributo de 115 quilos de ouro para ser deixado em paz. O Átila, ele nasceu só algumas décadas mais tarde, entre o fim do século IV e o começo do século V. Não existe uma data precisa do nascimento dele. Também não se sabe nada sobre a infância ou a formação dele, só se sabe que ele tinha um irmão chamado Bleda. Os dois aprenderam tudo sobre a arte da guerra, desde lutar com arco e flecha, lutar com espadas, a estratégia e a cuidar de cavalos e também a diplomacia. Eles falavam latim e gótico. O gótico era uma das línguas germânicas, além da própria língua, e se sabe que eles eram alfabetizados, porque existem referências e relatos históricos sobre correspondência entre o Átila e outros soberanos. Isso demonstra que os hunos, ao menos os da elite, não eram tão bárbaros assim como os seus inimigos afirmavam. As pessoas que conheceram o Átila afirmam que ele era um homem baixinho, confiante e carismático, que se vestia e agia como qualquer homem do seu povo, e não fazia questão alguma de luxos. Ele e o irmão se tornaram governantes dos hunos quando o tio deles, o Ruga, morreu no ano 434 d.C. Quando os dois irmãos assumiram o poder nessa época, os hunos eles estavam negociando um tratado de paz com o imperador bizantino Teodósio. E os dois se reuniram com a delegação imperial montados em seus cavalos, que era como os hunos faziam diplomacia. Em troca de retornarem para suas terras, os hunos conseguiram dobrar o tributo que deveria ser pago pelo imperador bizantino e, entre outras coisas, também abriram rotas de comércio entre os hunos e os bizantinos. Nos anos seguintes, os hunos eles deixaram a Europa sossegada e foram tentar invadir a Armênia, mas acabaram derrotados pelos persas e concluíram que era bem mais fácil bater nos europeus. Em 440, eles já estavam atacando os mercadores que vinham por aquelas rotas estabelecidas com os bizantinos. Mais tarde, os hunos cruzaram o rio Danúbio e começaram a saquear as cidades da região dos Balcãs. A tarefa dos hunos foi facilitada porque os romanos do Ocidente eles tinham retirado daquela região as tropas que lá estavam para retomar Cartago, que havia sido invadida, tomada pelo exército do povo vândalo, um outro povo germânico. O Átila, então, ele começou a fazer novas exigências para o imperador bizantino Teodósio, para não entrar no império dele novamente. Mas o imperador achava que agora podia derrotá-lo. Afinal, 5 anos haviam se passado desde que eles tinham feito paz, e isso havia dado tempo para os bizantinos melhorarem as suas defesas, incluindo a construção de muralhas duplas em Constantinopla, na capital do Império Bizantino, que atualmente chama-se Istambul. O Teodósio, ele concentrou na região de Constantinopla as suas forças, só que esses 5 anos que ele usou para se fortalecer, os hunos tinham também usado isso para aprender várias coisas. Entre essas coisas aprendidas pelos hunos foram as técnicas de tomar cidades. Então eles aperfeiçoaram as suas técnicas de cerco, construindo arietes e torres de cerco para invadirem as cidades. Assim, quando o Átila e o seu irmão Bleda resolveram começar a campanha contra os bizantinos em 443, eles estavam muito bem preparados para tomar as cidades que estavam pelo caminho
saqueando todo o que encontraram pela frente e massacrando, obviamente, os seus habitantes. O Teodósio, ele tentou enfrentá-lo, mas seus homens foram derrotados facilmente e, de repente, lá estavam os hunos bem às portas de Constantinopla. As defesas, elas funcionaram como era previsto. Os hunos não conseguiram passar pelas muralhas duplas do Teodósio e tiveram que se contentar em saquear as cidades ao redor de Constantinopla. Finalmente, o Teodósio não aguentava mais o cerco e teve que admitir a derrota e negociar uma paz muito mais dura que a anterior. Dessa vez, ele teve que pagar 2 toneladas de ouro para os hunos, mais um tributo anual de 700 quilos de ouro. Como as condições foram cumpridas, os hunos voltaram para o outro lado do Danúbio e deixaram os bizantinos em paz, pelo menos por enquanto. Mais ou menos nessa época, por volta de 445 d.C., o Bleda morreu, provavelmente por um acidente de caça. Mas alguns historiadores defendem que, na verdade, quem matou o Bleda foi o Átila, o que não há uma comprovação séria a respeito do assunto. E aí, então, ele passou a governar sozinho os hunos. O Átila, ele ainda enfrentou o Império Bizantino mais uma vez, chegando a invadir a Grécia, mas, de novo, acabou sendo contido pelas muralhas de Constantinopla. No ano 450, o Átila, ele cansado da viagem até Constantinopla, ele resolveu sossegar, um pouco pelo menos. Ele fez uma aliança com Valentiniano III, imperador do Império Romano do Ocidente, por intermédio de um amigo, o general romano Flávio Aécio. O Aécio, ele tinha passado um tempo com os hunos e Átila chegou a enviar tropas para ajudá-lo numa campanha contra os godos, que o tornou o principal líder militar de Roma na época. Eles queriam atacar o rei Teodorico dos Visigodos em Toulouse, no sul da França. Só que aconteceu uma coisa. O imperador romano, o Valentiniano, ele tinha uma irmã chamada Honória, que ele queria casar contra a vontade dela. A Honória, então, teve uma ideia genial. Ela mandou um mensageiro com um anel para o Átila, pedindo ajuda para resgatá-la. O Átila, ele muito galantemente entendeu que aquilo era um sinal, uma proposta de casamento, e resolveu aceitar o tal do casamento, requisitando metade do Império Romano do Ocidente como dote da futura esposa. Ele já tinha, então, um monte de esposa e vários filhos, mas os hunos eram polígamos, então tudo bem ter mais uma esposa, ainda mais essa esposa trazendo toda essa riqueza de metade do Império Romano do Ocidente para ele. Quando o imperador Valentiniano descobriu o que a Honória tinha feito, ele ficou possesso, ficou furioso com a irmã e tentou matá-la. Como assim uma mulher resolvia com quem queria se casar, sem mais nem menos? Isso era impensável na época, quando a mulher era praticamente uma propriedade do marido ou do irmão. Foi só com a interferência da mãe deles que as coisas se aquietaram. E aí o Valentiniano resolveu então apenas exilar e não matar a Honória. O imperador escreveu para o Átila dizendo que tudo aquilo não passava de uma bobagem, um mal-entendido e que não tinha nenhuma proposta de casamento. Mas o Átila não levou as coisas dessa maneira e esqueceu facilmente. Ele considerou sim o pedido como legítimo e que ela não tinha feito nada de errado, mas ele queria realmente cobrar o seu direito ao dote merecido, num casamento que não aconteceu. O Átila levantou um exército entre os seus estados vassalos que incluíam, além dos hunos, os ostrogodos, os alanos, os burgúndios, os turíngios e vários outros povos germânicos. Esse exército marchou para o oeste, chegando em 451 no território que hoje em dia fica a Bélgica. Daí eles começaram a ir para o sul, saqueando tudo o que havia pelo caminho.
Existem inúmeras vidas de santos, né, histórias, relatos sobre vidas de santos franceses dessa época, que mostram as pilhagens e as desgraças cometidas pelos hunos nessas regiões. São Nicásio, por exemplo, ele teria sido morto diante do altar em Reims, enquanto Paris teria sido salva pelas preces de Santa Genoveva. De acordo com a lenda, essas preces de Santa Genoveva teriam desviado Átila de Paris. Uma outra história diz respeito a São Lupus, bispo de Troyes, que pessoalmente foi pedir para o Átila poupar a cidade. Ele ficou esperando o Átila chegar até que um homem montado num cavalo se aproximou e disse: "Eu sou Átila, o flagelo de Deus". Isso pode ter sido uma construção posterior dos cronistas e tal, mas de qualquer forma o Átila causava muito pânico na cristandade nessa época e ele achou um ato muito corajoso o bispo ter ido se encontrar com ele e efetivamente poupou a cidade de destruição. Enquanto isso, o ex-amigo do Átila, o Aécio, ele levantou uma força para enfrentar a ameaça de Átila, que incluía os francos, os gauleses e outros burgúndios. Ele convenceu o Teodorico, o rei dos visigodos, aquele mesmo que ele ia atacar com a ajuda dos hunos, a se aliar a ele contra os hunos. O exército romano conseguiu impedir o avanço de Átila, que ficou esperando por eles numa planície onde podia usar a cavalaria, que era o forte dos hunos. Os dois exércitos finalmente se encontraram na batalha que ficou conhecida como dos Campos Cataláunicos, em 20 de junho de 451. Não se sabe onde exatamente ficavam esses tais campos, mas imagina-se que essa batalha tenha ocorrido na região do Marne, no leste da atual França, onde anos depois ocorreu batalhas na Primeira Guerra Mundial. O Átila, ele começou o dia consultando os presságios para a batalha por meio de tripas de animais sacrificados. Aparentemente, a sorte não estava do lado dele, não sorriria para ele naquele dia. Estava previsto uma derrota para ele e que um dos comandantes inimigos iria morrer. Ele ficou na esperança de que o morto fosse o seu ex-amigo Aécio e decidiu, então, que mesmo assim iria atacar, mas iria atacar mais para tarde, para que, se fosse necessário, os hunos derrotados pudessem fugir durante a noite, né, encobertos pela escuridão. Os hunos, então, eles começaram atacando, mas os romanos reagiram, repelindo os inimigos. Enquanto os hunos recuavam e tentavam se reagrupar, um comandante foi morto. Só que não era o Aécio, e sim o rei Teodorico dos visigodos. A luta, ela durou até o anoitecer e no dia seguinte o Átila, bem como o seu exército, estavam presos no próprio acampamento. Foi só então que os visigodos encontraram o corpo do Teodorico embaixo de uma pilha de cadáveres. O filho do Teodorico queria se vingar atacando os hunos, mas o Aécio conseguiu convencer o filho do Teodorico do contrário, de não se vingar naquele momento. Porque ele pensava assim: se os visigodos derrotassem os hunos visigodos sairiam fortalecidos dessa batalha e poderiam atacar os romanos, ou ao contrário, os hunos poderiam sair vitoriosos contra os visigodos e atacar depois os romanos. Então ele resolveu deixar como estava para criar essa inimizade mais forte entre dois inimigos de Roma, e então, com isso, o Átila conseguiu acabar escapando com parte dos seus exércitos. O Átila acabou voltando literalmente para casa com o rabo entre as pernas. Essa é considerada a última grande batalha do Império Romano do Ocidente, antes da sua queda. E aí você pensa, o Átila aprendeu a lição e ficou lá nas suas terras, do lado lá do Danúbio, né? Certo?
Não, errado. Um ano depois, ele voltou a reivindicar novamente a questão do seu casamento com a Honória e invadiu a Itália. Ele foi saqueando e destruindo tudo o que aparecia pelo caminho dele. E dessa vez, o Aécio não tinha o mesmo exército à sua disposição e só conseguiu atrasar um pouco o avanço do Átila. A Itália, nessa época, ela tinha sofrido com uma quebra da sua produção, da sua colheita. E com isso, os hunos eles não tinham muito o que saquear e começaram a passar fome. Além da fome, eles acabaram sendo atingidos por uma epidemia. E, além disso tudo, uma força romana havia conseguido chegar lá no Danúbio e estava atacando os territórios dos hunos. Assim, o Átila ele chegou à conclusão de que não estava valendo a pena aquela invasão e resolveu recuar para suas terras. Enquanto isso, o imperador Teodósio, o imperador bizantino, ele faleceu e o seu sucessor decidiu que não devia pagar mais tributo nenhum aos hunos. O Átila, então, ele resolveu fazer o que ele sempre fazia depois de ser derrotado. Decidiu tentar tomar novamente Constantinopla. Enquanto estava preparando uma expedição no começo de 453, ele resolveu que ele ia se casar mais uma vez, né? Além da Honória e de todas as outras mulheres que ele tinha, ele havia agora escolhido uma jovem chamada Idilco, que provavelmente pertencia a um dos povos germânicos. A festa de casamento foi estrondosa e o Átila ele comeu e bebeu tanto que quando ele foi para o quarto nupcial ele praticamente desmaiou. No meio da noite ele começou com um sangramento que dizem alguns que foi nasal, outros dizem que foi na garganta e ele, muito provavelmente irritado pela bebida, e de qualquer jeito ele estava bêbado demais, aquele sangue jorrando, ele bêbado, estava desmaiado, acabou sufocando com o próprio sangue. Na manhã seguinte, como ninguém saía do quarto, os seus homens resolveram arrombar a porta do aposento e encontraram o Átila morto. Como lágrimas eram para as mulheres, os homens cortaram as suas faces para sangrar em honra àquele guerreiro que havia morrido. A lenda diz que nessa mesma noite um anjo apareceu para o imperador bizantino e esse anjo mostrava um arco quebrado, o arco do Átila quebrado, afirmando que o imperador não devia mais temer o flagelo de Deus. O Átila ele tinha tido vários filhos e 3 deles disputaram entre si o domínio do império construído pelo pai. Só que nenhum deles tinha a habilidade do Átila. Os 2 mais velhos acabaram mortos em batalhas contra os germânicos nos 2 anos após a morte do Átila. O terceiro filho, o Ernak, ele assumiu o governo e decidiu que estava dando trabalho demais ficar na Europa. Ele reuniu boa parte das suas tribos e se mudou para a Sítia, onde mais ou menos hoje fica a Ucrânia. O Ernak é considerado então o último grande rei dos hunos. Outras tribos dos hunos permaneceram no leste da Europa e hoje em dia tanto os magiares na Hungria quanto alguns povos da Bulgária reivindicam serem descendentes dos hunos. Embora o Átila tenha fracassado na sua tentativa de invadir Roma, essas invasões dos hunos elas colaboraram para o fim do Império Romano do Ocidente. Ele acabou entrando em colapso depois de uma série de invasões germânicas e chegou ao fim no ano 476, 23 anos após a morte do Átila. Essa data é considerada oficialmente, tradicionalmente, como o começo da Idade Média, com o colapso do Império Romano. Os hunos, eles permaneceram no imaginário popular como sinônimo de bárbaros, ainda até mesmo durante a Primeira Guerra Mundial, quando os soldados alemães eram apelidados pelos franceses e principalmente pelos ingleses como hunos, a invasão dos hunos. E
Respondendo a pergunta que eu fiz, que o Átila era tão ruim assim, parece que sim, né? Parece que ele não era uma boa pessoa, assim, né? Não era alguém que eu gostaria de, talvez conhecer, mas não conviver muito de perto. Ainda mais se eu tivesse ouro que pudesse servir de resgate ou de tributo para ser deixado em paz. Bom, era essa a história que eu tinha para contar para vocês hoje. Deixem aí seus comentários aí embaixo, tá legal? Um abraço, até mais.